A campanha presidencial já está na rua. Lula e Bolsonaro discursam em palanques para milhares de pessoas em São Paulo. Gasolina 9% mais barata. Corte de ICMS derruba preço nas bombas em quase todo o país. Polícia japonesa admite falha em segurança depois do assassinato de Shinzo Abe. Homenagens ao ex-chefe do governo acontecem por todo o país. Manifestantes invadem Palácio Presidencial no Sri Lanka em meio à maior crise econômica da história do país asiático. 90 anos da Revolução Constitucionalista de 32. Exposição mostra detalhes do 9 de julho. Um orgulho para os paulistas. Sangue frio e perícia. Piloto de avião faz pouso de emergência no meio de rodovia movimentada. Saiba onde foi. Um dos maiores ídolos do Fluminense, atacante Fred, se aposenta hoje. Verstappen vence corrida sprint e larga na frente no GP da Áustria de Fórmula 1. Veranico sobe temperaturas em quase todo o Brasil. No Rio, as praias ficam lotadas. Férias sem telas. Juliano Dib mostra boas ideias para divertir a criançada em casa. Magia em alto mar. Uma viagem pelo novo navio da Disney. Vem aí, Breaking Bad, uma das séries mais premiadas da história da TV, estreia na tela da Band. Jornal da Band. Oferecimento. Boa noite. Um policial militar foi assassinado quando tentava impedir um assalto num supermercado da Grande São Paulo. A reportagem é de Carol Matos. O latrocínio, roubo seguido de morte, aconteceu neste mercado em Suzano, região metropolitana de São Paulo. 2 bandidos armados entram no comércio, mas antes de renderem as vítimas, os assaltantes são recebidos a tiros pelo PM à paisana. No tiroteio, um criminoso é baleado, mas escapa com um comparsa. Logo em seguida, o policial militar ferido desmaia na frente da esposa, que testemunhou o crime. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal decide transferir para Manaus os suspeitos de assassinar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. E a Justiça converteu a prisão deles de temporária para preventiva. Os indícios de ilegalidade em quase metade do ouro extraído no Brasil. Um estudo aponta soluções. A disparada da inflação com impacto na taxa de juros tem dificultado ainda mais a vida das empresas. A polícia do Japão admite que houve falhas da equipe de segurança que cuidava de Shinzo Abe. O velório do ex-primeiro-ministro começa na segunda-feira. O presidente do Sri Lanka anunciou neste sábado que vai renunciar depois que manifestantes invadiram a residência oficial por causa da crise econômica. O festival LED, Luz na Educação, debate os caminhos da tecnologia para ampliar o acesso à educação no Brasil. A música clássica volta a emocionar o público no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Os gols das séries A e B do Brasileirão. E a despedida do atacante Fred do Fluminense. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal vai transferir para Manaus todos os suspeitos de envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Agentes da Polícia Federal saíram hoje de manhã de Atalaia do Norte com o pescador Amarildo da Costa de Oliveira. Eles levaram o suspeito para a delegacia de Tabatinga, onde também está preso por uso de documento falso o homem conhecido como Colômbia. Anteontem, ele se apresentou à Polícia Federal para dizer que não tinha vínculo nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Ele apresentou 13 identidades diferentes na delegacia e a polícia ainda não sabe qual é o nome verdadeiro dele. Neste momento, Amarildo e Colômbia estão sendo transferidos de avião para a sede da PF em Manaus, onde vão ficar à disposição da Justiça Federal. Amarildo confessou que matou Bruno Pereira e Dom Phillips. Jefferson da Silva Lima e Ozenei da Costa de Oliveira, irmão de Amarildo, também estão presos por suspeita de participação no crime.
Ontem, a Justiça Federal converteu de temporária para preventiva a prisão dos 3. A investigação concluiu que Bruno foi morto por combater a pesca ilegal em terras indígenas no Vale do Javari. Dom acabou assassinado por estar junto com ele. Como Colômbia é suspeito de chefiar uma quadrilha de pesca ilegal e tem uma relação direta com Amarildo, a PF investiga se Colômbia tem participação nos assassinatos. Sábado, 9 de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. O presidente Jair Bolsonaro participa da Marcha para Jesus na capital paulista e volta a dizer que a eleição de outubro será a luta entre o bem e o mal. Em Diadema, também em São Paulo, o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, considera o orçamento secreto a maior bandidagem em 200 anos de república. 90 organizações da sociedade civil lançam documento com recomendações às redes sociais para que as notícias falsas sejam evitadas e combatidas durante o processo eleitoral. Em São Paulo, o Museu da Imagem e do Som leva os visitantes a uma viagem no tempo com a reconstituição de espaços históricos da Revolução Constitucionalista de 1932. Justiça Federal converte prisão temporária em preventiva dos 4 suspeitos de envolvimento na morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Na última reportagem da série especial Pará, Terra em Conflito, o legado deixado pela missionária Dorothy Stank na defesa da Amazônia. No Sri Lanka, milhares de manifestantes saem às ruas, invadem prédio do governo, pedem a renúncia do presidente por causa da grave crise econômica no país. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos a jornalista do jornal Folha de São Paulo e pesquisadora da Universidade de Colômbia, Patrícia Campos Melo, e o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Pré-candidatos à presidência da República cumpriram agenda neste sábado em São Paulo. 2 deles, o presidente Jair Bolsonaro e a pré-candidata pelo MDB, Simone Tebet, estiveram na Marcha para Jesus, maior evento evangélico do país. A 30ª edição da Marcha para Jesus foi marcada pelo retorno às ruas de São Paulo, depois de 2 anos de pandemia. O evento recebeu 9.000 caravanas de todo o Brasil. 12 trios elétricos percorreram um caminho de quase 4 quilômetros pelas ruas da Zona Norte. O presidente Jair Bolsonaro chegou pouco depois das 9 da manhã. Ele cumprimentou apoiadores e depois discursou. Temos pela frente uma luta do bem contra o mal. Está bem claro o campo de batalha. Na última pesquisa de intenção de votos da Genial Quest, divulgada esta semana, Bolsonaro registrou 14 pontos de vantagem entre os evangélicos em relação ao principal adversário, o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A pré-candidata do MDB, Simone Tebet, também esteve na Marcha para Jesus. Ela cumprimentou apoiadores e se encontrou com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Quem também cumpriu a agenda em São Paulo hoje foi o ex-presidente Lula. Ele participou de um evento em Diadema, na região metropolitana, junto com o vice, Geraldo Alckmin. Lula criticou a crise financeira do país e o orçamento secreto. Às vezes você vota numa pessoa e você está colocando a raposa para tomar conta do galinheiro, achando que a raposa vai cuidar das galinhas. Ela vai comer as galinhas. É o que está acontecendo com o orçamento secreto na Câmara dos Deputados, que é a maior bandidagem já feita em 200 anos de república. Caso Dom e Bruno, Justiça decreta prisão preventiva dos 4 investigados pelo assassinato do jornalista e ambientalista no Amazonas. Lula e Bolsonaro em São Paulo. O presidente Bolsonaro participa da Marcha para Jesus e em discurso fala em luta do bem contra o mal. Ex-presidente Lula participa de ato com apoiadores no ABC Paulista. Critica a defesa de empresários a teto de gastos e agradece acusado de tentativa de homicídio. O adeus a Shinzo Abe. Corpo do ex-primeiro-ministro do Japão chega a Tóquio para ser velado. Revolta no Sri Lanka.
Manifestantes invadem residência presidencial em protesto contra a crise econômica. Campeã no tênis, russa naturalizada Kazakh vence a final de Wimbledon e conquista o seu primeiro Grand Slam. Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui com o Jornal da CNN e começamos mais uma edição, agora falando sobre o Dia dos Candidatos à Presidência. O presidente Bolsonaro participou neste sábado das marchas para Jesus em Minas Gerais e em São Paulo. Durante o evento na capital paulista, ele fez a defesa de valores conservadores e disse que o país vive uma luta do bem contra o mal. Adriana De Luca acompanhou e traz os detalhes para a gente. Adriana, boa noite, bem-vinda. Oi, Muriel, boa noite a você, a todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro participou da Marcha para Jesus aqui em São Paulo pela manhã, chegou ali por volta das 10 horas da manhã, discursou, falou com seus apoiadores, tirou fotos e fez o mesmo em Minas Gerais, em Uberlândia, no período da tarde. A Marcha para Jesus é o maior evento evangélico do país, que voltou a ser presencial depois de 2 anos de paralisação por conta da pandemia. E hoje completou 30 anos da sua primeira edição. Segundo os organizadores do evento, somente aqui em São Paulo, o público estimado foi de 2 milhões de pessoas que acompanharam ali os shows gospel que aconteceram ao longo da tarde na capital paulista. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou este momento para discursou 2 vezes aqui em São Paulo para os seus apoiadores e voltou a defender a pauta conservadora, acenando para o público evangélico, que é uma das suas principais bases eleitorais. Vamos ver agora um trechinho do que o presidente Jair Bolsonaro falou hoje na capital paulista. Temos pela frente uma luta do bem contra o mal. Está bem claro o campo de batalha. Mas, como a história sempre mostrou, o bem será vitorioso. Estou aqui porque acredito em vocês. E todos nós estamos aqui porque acreditamos em Deus. Já o pré-candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de um ato em Diadema, na Grande São Paulo. O evento marcou a primeira aparição pública do ex-governador Márcio França desde que ele desistiu da candidatura ao Palácio dos Bandeirantes para disputar o Senado. E no discurso, ao lado de aliados, com o candidato a vice Geraldo Alckmin e o pré-candidato ao governo paulista Fernando Haddad, Lula voltou a defender bandeiras sociais e fez críticas à postura de empresários. Vamos ver. Eu faço reunião com os empresários, eles só querem saber de teto fiscal, política fiscal, garantia fiscal. Não tem um que abra a boca para falar, cadê a garantia social? Cadê o teto de salário que a gente vai ter que colocar nesse país? Qual é o teto de emprego que a gente vai criar? Porque só fala de banco. Nós queremos saber do nosso emprego, é do nosso salário. Durante esse evento, Lula também agradeceu o ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, que foi preso em 2018 por agredir o empresário. O petista citou a prisão e disse que Maninho o defendeu de xingamentos na porta do Instituto Lula. Vamos ver. E aqui tem um companheiro que eu vi ele, que não sei se ele está, o companheiro Maninho. O companheiro Marinho foi presidente do PT, foi vereador do PT, foi candidato a prefeito pelo PT. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso 6 meses, 7 meses, não precisava aumentar um mês, eu estava diminuindo 7 meses, porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho, o filho dele, que tiveram nessa batalha.
Vamos relembrar esse caso? O ex-vereador Maninho do PT e o filho dele, Leandro Eduardo Marinho, tiveram a prisão decretada depois de agredirem o empresário Carlos Alberto Bettoni. O caso foi em abril de 2018, em frente ao Instituto Lula. A gente tem as imagens. O empresário gritou ofensas contra o PT e um dos denunciados empurrou o homem, que acabou batendo a cabeça num caminhão que passava pelo local. Maninho e o filho dele foram denunciados por tentativa de homicídio. Posteriormente, eles foram soltos por ordem do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a revogação da prisão e estabeleceu medidas alternativas de pena. Procurado pela CNN, o ex-vereador Manuel Eduardo Marinho lamentou o ocorrido em 2018, disse não ter orgulho do que aconteceu, que foi um incidente, uma fatalidade e que ficou preso injustamente. A assessoria da campanha do ex-presidente Lula foi procurada, mas ainda não retornou. Veja agora outros destaques do dia. Chefe da polícia admite falha na segurança do ex-premier japonês morto a tiros. Preço médio da gasolina cai quase 10% em uma semana no país, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Contrabando de gado acende alerta em órgãos de fiscalização no Brasil. Praia do Rio de Janeiro está na lista das 50 mais lindas do mundo. Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Rede TV News. Marcha para Jesus reúne milhões de pessoas na capital paulista. O evento organizado por igrejas evangélicas não acontecia há 2 anos de forma presencial. Além dos fiéis, políticos marcaram presença, entre eles o presidente Jair Bolsonaro. Estudante de 18 anos é estuprada dentro de universidade em Brasília. Esses assuntos e muito mais você acompanha no Rede TV News depois de um rápido intervalo. A Marcha para Jesus, o maior evento evangélico do país, está completando 30 anos. Nesta edição, o encontro voltou a ser presencial e levou milhares de pessoas às ruas aqui de São Paulo. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro participou ali dessa caminhada. O presidente Jair Bolsonaro saiu no primeiro carro. Da concentração na Praça da Luz até o ponto de chegada no Campo de Marte, são 3,5 km. O trajeto foi percorrido por um exército que marchou comandado por bandas e pastores em trios elétricos. Ao todo, foram 10 pelotões. E no final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro viajou para Minas Gerais, onde participou da Marcha para Jesus de Uberlândia. Bolsonaro foi recebido por apoiadores no aeroporto e seguiu para o estádio do Parque do Sabiá. Ele foi acompanhado por uma multidão em uma motociata. Obrigado pela apoio e consideração. Não é por mim, é pelo Brasil, é por nós. O presidente estava com deputados federais, ministros e se reuniu com pastores e empresários. De cima de um trio elétrico, Bolsonaro recebeu as bênçãos de religiosos e falou por 5 minutos. O encontro terminou com o hino nacional. A comitiva do presidente retornou a Brasília no início da noite.